Marco Polo. Ao completar 65 anos, Marco Polo conquista prêmio inédito e muito cobiçado. Eleita como a empresa do ano pela guia de melhores e maiores da revista Exame. Há 65 anos, fazendo acontecer. Com sucesso no Brasil e no exterior, Marco Polo comemora mais um aniversário com olhar voltado para o futuro. Mais do que o principal fabricante brasileiro de carrocerias de ônibus, nos seus 65 anos de existência, a Marco Polo transformou-se em referência para o país e exemplo de empresa multinacional com sucesso no Brasil e no exterior. A Rádio Ônibus orgulhosamente esteve na Marco Polo. Você vai assistir agora a presença da Rádio Ônibus na Marco Polo. Amigos da Rádio Ônibus para todo o Brasil, para o mundo, junto com você mais uma vez, a honra e a alegria. Amigos, imagina, sonho de criança, de muitas crianças, talvez sejam ir para a Disneylândia, mas o meu sonho desde criança sempre foi vir aqui, onde eu estou hoje, sendo recebido de uma forma muito legal, uma forma admirável, que é estar na Marco Polo. É daqui que nasce, e nós vamos conhecer um pouquinho os projetos do nascimento disso tudo, é sinônimo hoje, Pensou em ônibus, pensou em Marco Polo, pensou em Marco Polo, pensou em ônibus. Alegria de estar aqui do meu lado, gerente de marketing da Marco Polo, Walter Cruz. Uma honra tê-lo falando aqui ao microfone da Rádio Ônibus. Walter, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos os fãs e espectadores. É importante para Marco Polo abrir as suas portas, estar presente na mente das pessoas. E é assim que a gente faz, a gente abre a casa para que as pessoas possam nos conhecer e admirar cada vez mais aquilo que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor. Hoje, quando se fala em ônibus, se pensa em Marco Polo. Se falando em Marco Polo, não só no Brasil, até fora do Brasil, isso já é reconhecido também. É uma forma muito interessante. Agora, nem sempre foi assim, o nome era outro também. Foi mudando. Um pouco da história da Marco Polo, Walter, o que você poderia contar? A Marco Polo inicia suas atividades em 1949, mas na realidade ela não inicia como Marco Polo, porque a empresa ela foi formada por 3 irmãos de nome Nicola. E esse era o nome da empresa na época, era Carrocerias Nicola. Na época em que se fazia carroceria de madeira e prego. Era assim que se fazia carroceria, adaptado. Por quê? Porque os caminhões, inclusive, porque o ônibus é originário do caminhão. Então, eles compravam os caminhões importados, porque inclusive não existia fábrica de caminhões no Brasil naquela época, eram caminhões que vinham de fora. E esses caminhões, então, era retirada a cabine, e aí então fazia-se a carroceria como se fosse uma jardineira, que a gente chama de jardineira, de prego e madeira. Então eram muito mais pessoas que conheciam o ofício da madeira do que mecânica, do que solda, do que metalurgia. Depois de muitos anos é que isso mudou, então com novos conceitos estruturais, conceitos de entrada de outros materiais, como chapas e materiais plásticos, materiais resinosos. Esse nascimento, nós estamos dizendo daqui de Caxias do Sul. A Marco Polo nasce em Caxias do Sul, em 1949, como eu já comentei, com esses 3 irmãos, e a partir de um determinado momento, e isso é importante, nesta sociedade entra uma pessoa que se chama Paulo Bellini. É convidado a trabalhar nessa empresa, até por uma negociação do pai dele, porque o pai dele tinha mandado ele para Porto Alegre estudar contabilidade. Quando ele voltou, porque ele não quis ficar em Porto Alegre, ele não gostava de Porto Alegre, de grandes cidades, imagine em 1949, ele volta para Caxias do Sul, e o pai dele já tinha acertado com os irmãos Nicola, que tinham a sua fábrica na frente de onde morava o pai do Paulo Bellini,
na frente, no outro lado da rua. Então consegue com os irmãos empregar o filho. Então ele conseguiu um emprego de contabilista, ou seja, da pessoa que controlava o livro caixa. Ele nem imaginava do que viria a acontecer. Não. Aí o que acontece? Ao longo do tempo, aí o Paulo Bellini, junto com o seu pai, acabam comprando uma parte dessa sociedade. Então o Paulo Bellini torna-se sócio, com 20%, 25% da empresa. Ele, mais os irmãos Nicola e mais 17 funcionários. Esta era a empresa. Aí começa a Nicola. A Nicola começa assim. E depois de alguns anos, o que acontece? A empresa vai crescendo, fazendo ônibus, e vai, e faz. E aí, um dos irmãos resolve mudar de ramo. Resolve sair da sociedade e vende a sua parte para o Paulo Bellini. E aí o Paulo Bellini passa a ter metade da sociedade. E alguns anos depois, outro irmão achava que o negócio não ia dar certo, que aquela empresa não tinha futuro, e vende para o Paulo Bellini. E o Paulo Bellini se torna o maior acionista da Marco Polo, junto com o último irmão Nicola. Chegou um dado momento que o último irmão Nicola achou que os irmãos tinham razão, né? Estava com a razão, essa empresa não vai dar certo, esse negócio não vai funcionar, esse negócio de fazer ônibus não vai para frente, e vende para o Paulo Bellini o restante, e o Paulo Bellini então se torna o maior acionista, o dono da Marco Polo. E aí o que ele faz? O importante são as ações estratégicas que ele toma a seguir nesse momento. Ele traz de Porto Alegre um engenheiro que trabalhava na Álvaros, no grupo que hoje era do grupo Dana, né, que faz tem todo um trabalho de metalurgia, de produtos metalúrgicos, né, de eixo cardan, e aí traz esse engenheiro para ser o chefe da parte industrial. Aí ele traz de Porto Alegre uma pessoa também para fazer parte da sua área comercial, criar a sua área de marketing. Aí começa a ter o primeiro conceito de marketing na empresa. Começou a organizar a empresa do jeito que ele pensava. Isso, daí trouxe mais um, que daí era um homem do dinheiro, ou seja, o cara que controlava as finanças da empresa. Esses 4 fizeram, ou seja, os 3 mais o Paulo Bellini, fizeram o que a empresa se tornou depois. E aí o nome da empresa continuava Nicola. E aí tem um momento muito interessante, que eles contratam uma empresa de São Paulo para remodelar a marca e dar um novo nome, porque já não tinha mais sentido a existência do nome Nicola, porque os irmãos Nicola não eram mais donos, e o Bellini era Bellini, não tinha muito a ver, né? Então ele contrata essa empresa, e poucas pessoas sabem disso que eu vou contar agora. A Marco Polo sabe que o símbolo dela é um sol com o lettering Marco Polo. Tem pessoas que acham que aquilo é uma roda, acham que é uma direção. Muita coisa. Não, é um sol. Aquilo é um sol. É por isso que, inclusive, nas publicidades, o sol nasce para todos. Isto, por isso vem a chamada de que o sol nasce para todos, né? E aí era o sol, só que o nome não era Marco Polo. Essa agência, quando apresentou aqui, isso foi em 1969, quando ela apresenta para o grupo diretivo do Marco Polo, da então Nicola, apresenta a nova marca seria um sol e o nome Bertioga. E esse sol é da onde? Da praia de Bertioga. Da praia de Bertioga, que é a praia ali que vocês têm pertinho de casa. Então, só que nesse momento, acho que não desmerecendo o nome Bertioga, porque é um nome muito bonito também, mas nesse momento, antes da direção dar o aval para trocar o nome da empresa, ela tinha lançado uma carroceria e apresentado no Salão do Automóvel em São Paulo, que se chamava Marco Polo. Esta carroceria, inclusive, tiveram que fazer uma jogada com o nome, porque o nome Marco Polo é Marco Polo. É separado? 2 nomes. É 2 nomes. E aí a agência achou que ia ficar mais fácil de visualizar o nome da carroceria, porque todas as nossas carrocerias, desde o início da Nicola, são carrocerias com nomes italianos. Todas. Então, o Veneza, o Andari, o Viale, o Paradiso, todos são nomes italianos. Então, nada melhor do que o nome Marco Polo, que também é um nome italiano, já é uma marca italiana, né? Então, só que a agência, para fazer com que esse nome fosse mais interessante, ela junta. Então, ela bota a carroceria Marco Polo. E no ano seguinte, as vendas dessa carroceria foram tantas
que o pessoal não dizia assim, eu quero uma carroceria, eu quero um ônibus. Eles diziam, eu quero um Marco Polo, eu quero um Marco Polo, eu quero um Marco Polo. E aí a direção da empresa disse, tá aí o nosso nome. E aí eles pegam o solzinho, né, que era para ser o sol de Bertioga, que depois se transformou num outro sol, e adicionam o nome Marco Polo. E aí, por que ficou esse sol? Só que daí, como eu disse, não é mais o sol de Bertioga, é o sol que nunca se põe nas terras em que o Marco Polo viajou. Porque se a gente considerar desde a Itália até a China, em algum lugar dessa terra tem sol. Tem sol. Tem sol. Nasceu pra todos, e brilha junto com você. Marco Polo, uma história tão bonita de viver. O sol nasceu pra todos, e fala melodia, nascidas e vindas da vida. Conte com a nossa energia. Conte com a nossa energia. 65 anos Marco Polo, o sol que nasceu para todos. A visita da Rádio Ônibus teve o oferecimento de 14 Bis Estampas. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos. Acesse o site www.14bisestampas.com.br. Também com oferecimento de Henrique Ônibus. Pensou em comprar, pensou em vender ônibus ou micro-ônibus urbanos ou rodoviários? Vans de turismo? Acesse agora o site www.henriqueônibus.com.br. JP Afiações Profissional, afiando na hora alicates de cutícula, tesouras, facas, faquinhas e facões. Acesse o site www.jpafiações.com.br. E primeiro Clube do Ônibus Antigo.